Salmo 125. Nós vamos ler todo o Salmo 125, mas nós vamos nos deter apenas nos versos 1 e 2. E hoje à noite iremos para os versos 3, 4 e 5. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam pelas sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos ler juntos os versos 1 e 2, apenas 1 e 2. Lemos juntos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais uma manhã em que o Senhor renovou sua misericórdia sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu saúde e por isso podemos estar aqui na tua casa, bendizendo o teu nome, recebendo de ti instrução e recebendo de cada irmão um abraço da comunhão em Cristo Jesus. Conduze-nos agora, ó Deus, pela obra do teu Santo Espírito na meditação da tua palavra. Porque sem a ação do teu Santo Espírito em nossos corações, nós não entenderemos a profundidade da beleza e da tua vontade sobre as nossas vidas. Conduze-nos assim, ó Deus, com a tua graça e misericórdia, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Martin Seligman, um psicólogo da Universidade da Pensilvânia, ele realizou uma pesquisa sobre o impacto do otimismo na vida de um indivíduo, de uma pessoa. E nessa pesquisa, algumas empresas se candidataram para que os seus funcionários pudessem ser pesquisados. E eles descobriram que uma empresa de vendas, uma companhia de seguros chamado MetLife, ela aumentou a sua produtividade em 29% da venda de seguros, quando quem vendia o seguro era um vendedor otimista. Enquanto que os pessimistas não alcançaram essa mesma meta. E eles continuaram a pesquisa e perceberam que no segundo ano, os vendedores otimistas venderam 130% a mais. 130% a mais. Uma empresa, a American Express Financial Advisors, ela fez uma pesquisa também e descobriu a importância do otimismo na sua empresa. E 3 meses depois de começarem a pesquisar sobre isso, colocaram o desenvolvimento do otimismo como parte do treinamento dos seus funcionários. Isso é impactante, porque a pesquisa levantada por esse estudioso mostra que as pessoas otimistas são mais vencedoras do que os que são pessimistas. E Daniel Goleman, num dos seus livros sobre a inteligência emocional, ao levantar esses dados, ele diz: nós precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos sobre otimismo, diz o Daniel Goleman, porque dependendo da cultura em que você está inserido, o funcionário otimista, isso é dado de pesquisa também, ele é mal entendido. E aí o Daniel Goleman diz: nos Estados Unidos, um líder otimista é valorizado. Na Ásia,
O líder otimista pode ser chamado de excessivamente individualista. E na Europa, um líder que é otimista, ele é taxado como arrogante. Então Daniel Goleman diz, você tem que tomar cuidado com a leitura da cultura sobre o otimista. Para o americano, ele é valorizado. Para o asiático, ele é excessivamente individualista. E para o europeu, ele é arrogante. Quando o europeu olha para um líder otimista, ele chama ele de arrogante. Então, essas são realidades culturais que fazem com que a análise do otimismo sofra variações. E nós precisamos entender o conceito de otimista à luz daquilo que não sofre variação, ou seja, do próprio conceito da palavra de Deus. Mas aí você vai buscar otimismo como fruto do Espírito, ou como uma das virtudes cristãs, e não vai encontrar. Mas isso é resolvido pelos próprios pesquisadores, porque os pesquisadores, e aqui no caso Daniel Goleman, ele diz, a prima irmã do otimismo é a esperança. Então os pesquisadores entenderam que o que é sinônimo de otimismo é esperança. Ah, bom, agora sim, porque o apóstolo Paulo disse que o tripé da vida cristã é o amor, a fé e a esperança. O apóstolo Paulo diz sobre esses três fundamentos, você edifica uma vida cristã saudável, né? A fé, a esperança, o amor, ela constitui essa base para a vida cristã saudável. Então, entendemos que, à luz do conceito bíblico, a esperança aparece e nos traz conceitos muito claros sobre o que é, como deve ser vivido, qual é o equilíbrio dela e qual a função dela nas nossas vidas. O Salmo 125 usa a palavra esperança como confiança. E aí você olha o versículo 1 e diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião. E esse monte, ele permanece firme para sempre, ele não se abala. Então não existe uma autoria definida para o Salmo 125. O Salmo 125 é um salmo em que se questiona quem foi o autor. João Calvino diz, com certeza o Salmo 125 não tem como autor Davi. Alguns comentaristas acham que ele foi escrito na época de Neemias, e outros comentaristas acham que ele foi escrito na época do rei Ezequias, mas não se tem uma autoria definida. Mas a riqueza do texto, do Salmo 125, mostra que o autor por detrás do Salmo 125 é o mesmo autor por detrás de todos os outros salmos. Quem é? O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus é quem vai conduzir a igreja para um ensino fundamental da fé. É interessante o Salmo 125, porque ele vai dizer, olha aí o versículo 1, que se você quer desenvolver e viver uma vida com frutos multiplicados, você tem que observar o aspecto da fé, que aqui é chamado de confiança, que gera esperança na vida do indivíduo. Ele vai dizer que o cristão, ele não é conhecido por outra coisa, senão por alguém que tem fé. Então a esperança tem um objeto da fé, que faz parte da sua identidade. Você não crê por crer somente. Existem pessoas que têm fé na fé. Não, eu tenho fé que isso vai dar certo. Fé em quê? Não, fé no que vai dar certo. Mas fé em quem? Não, fé é porque eu sei que vai dar certo. Então a fé fica solta. Outras pessoas preferem acreditar em objetos. Não, eu acredito que se eu colocar romã na carteira, o ano de 2014 vai ser uma benção. Não sei se você conhece essa simpatia, né? Mas tem isso. Eu acredito que se eu carregar um pé de coelho, né? E assim por diante. Então a fé começa a ser traduzida em um objeto. Ora, se você perder a sua romã, cair o pé de coelho, ou assim por diante, a sua fé então foi embora. Porque o objeto é completamente frágil e não deve ser aquilo que você deposita a sua fé. O texto vai dizer que essa confiança é diferente, sabe por quê? A palavra usada aqui, os que confiam, e se você tiver com a sua Bíblia, você pode até grifar, se for da igreja não grifa não, mas os que confiam,
é uma palavra muito interessante no hebraico, porque a palavra, os que confiam, ela tem a ver com a ideia de uma entrega tranquila. É a palavra hebraica botrim. A palavra hebraica, porque você sabe que o Salmo 125 foi escrito em hebraico. A palavra hebraica usada aqui, botrim, que é confiança, é a confiança tranquila. Ela está num verbo no hebraico, num tempo verbal, kal, que significa, dentro de uma voz ativa, que é uma entrega simples. É uma entrega completamente desprovida de qualquer intenção, senão a simples entrega e confiança naquele em que você está entregando a sua vida. Por exemplo, você percebe essa palavra no Salmo 22, versículo 10. O Salmo 22, versículo 10, ela aparece. Ela aparece esse conceito de entrega. Dá uma olhada aí, Salmo 22, 10. Eu estou ouvindo umas Bíblias mexendo, isso é bom demais. Não tem coisa melhor para pregador do que esse barulhinho aí, ó. Isso é uma benção. O Salmo 22, 10, ele diz que essa entrega é tão tranquila. Ele diz assim, o Salmo 22, 10, a ti me entregarei, ou me entreguei, desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Percebe que é uma entrega tranquila, sem resistências. Em outras palavras, o salmista diz assim, eu nunca resisti a Deus, eu sempre confiei nele. Então, essa ideia, pode voltar lá para o Salmo 125:1, é fundamental para o cristão. A entrega da fé, da esperança, da convicção, da certeza na vida cristã, não é algo forçado, não é algo que você tem que fazer. Ela é natural. Porque se estabelece um relacionamento, uma identidade entre o cristão e Deus. Deus não tem que te convencer a crer nele. Ele derrama graça. E você não é forçado a responder, você graciosamente responde. Percebam que é uma relação tranquila, uma relação natural. A fé é um toque tão suave de Deus que de repente você começa a falar, sabe que esse negócio faz sentido? Não sei se isso já aconteceu com você, né? Você começa a ouvir a palavra de Deus e fala assim, rapaz, esse negócio faz sentido. Ah, gente, vice? Né? Faz sentido. Porque a fé é essa entrega. O pai e a mãe, quando estão andando com seus filhinhos pequenos, e estende a mão, fala, vamos ali, o que a criança faz? Leva a mão e entrega, né? Conscientemente, tranquilo, porque conhece o caráter daquele que está convidando para passear. Vocês já devem ter brincado disso, ou visto várias vezes, os pais batendo palmas assim na piscina e falando para os filhos, pula, né? E o filho pula, ou a filha pula. Dizem até que o árabe um dia fez isso, filhinha, bula papai, né? E o filhinho pulou, e o árabe saiu da frente, o filho, blum, no chão, falou, para você aprender, não confiar em ninguém na vida. Mas essa não é a entrega, essa não é a entrega que Deus nos chama de desconfiança. É a entrega realmente dessa relação de pai para filho, essa relação gostosa. Fala assim, vem, e você pula. Ele chama primeiro. Isso se chama graça. Mas essa entrega é tranquila. Agora olha o que diz o texto. Os que confiam no Senhor são. É algo intrínseco, pertence à identidade. Não existe a possibilidade de não ser. Os que confiam no Senhor são. Então é tremendamente ligado ao caráter. Percebe-se que a intenção é responder a Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Eu vou ler para você, que Miqueias é mais difícil de achar. E diz, o que é que o Senhor pede de ti? Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O que é que o Senhor pede de ti? E a resposta é simples. Salmos 62, 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. O que é que Deus requer de nós? Confiança. A nossa relação com o Senhor é de confiança.
A nossa relação com o Senhor é de entrega total. Isso é característica, é da nossa identidade. Não pode haver no nosso relacionamento com Deus qualquer dúvida. Essa identidade, essa característica da nossa identidade cristã está no Salmo 115, do verso 9 ao 11, de maneira muito clara. Volto algumas páginas para você ver. Vamos ler juntos. Salmo 115, de 9 a 11. Salmo 115, 9 a 11. Vamos ler juntos. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Observe que o verso 9 diz que quem confia no Senhor é Israel. Já no versículo 10 é a casa de Arão. E no versículo 11 ele amplia e diz que todo aquele que confia no Senhor. É uma característica deles. Por isso os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Volta lá para o Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Por quê? Porque o Monte Sião, ele não se abala. Ele permanece firme para sempre. O Antigo Testamento, ele tinha duas montanhas sagradas, duas montanhas santas. Você lê e a teologia do Antigo Testamento mostra isso. O primeiro é o Monte Sinai, de onde Moisés recebe a revelação de Deus. O segundo é o Monte Sião, que é onde Deus diz que vai morar com o seu povo. Então, num monte Deus se revela, no outro Deus vem morar com o seu povo. Segundo um teólogo chamado Roland Devaux, ele é um arqueólogo e biblicista muito famoso, ele diz o seguinte: o Monte Sião é a montanha sagrada nos Salmos, e aparece no Salmo 2, 3, 15, 43 e 99. Nos textos proféticos tardios de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Sofonias, o Monte Sião é onde Deus vai residir com o seu povo. É o lugar onde o povo sente mais a presença e a certeza de Deus. O Salmo 48, versos 2 e 3, apontam para isso. E diz que a palavra do Senhor, que o Monte Sião é o lugar onde Deus está se relacionando com o seu povo. E diz mais, em Isaías capítulo 2, verso 2 e 3, que o Monte Sião irá se elevar acima de todos os montes no tempo final. E Deus estará então visível a todo o povo. Então o Monte Sião tem um significado muito forte para o povo de Israel. Quando o salmista escreve, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, ele não está dizendo apenas que há alguém forte, que se destaca dos outros, não. Ele está dizendo que aquele que confia no Senhor tem os seus pés firmados sobre algo muito sólido, que é a presença de Deus. Qual é a certeza da vida cristã? É da presença de Deus. Deus não nos criou e foi embora. Quem crê nisso é chamado de deísta, que Deus veio, criou o mundo e foi embora, deixou o mundo ao seu bel prazer, ou deu apenas um regulador moral para o mundo, que seria a tese de Immanuel Kant. Não. O verdadeiro cristão é teísta, não é deísta, de dado, é teísta. O teísta, como nós aqui, crê que Deus se relaciona com a sua criação. E Jesus Cristo é a prova maior desse relacionamento. Então Deus está presente. Nós confiamos no Senhor porque Deus não é uma referência distante. Deus está presente. E Ele nos fala pela obra do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos o quê? Filhos de Deus. E estabelecemos então esse relacionamento com o Senhor. Por isso que nós somos como o Monte Sião. Agora olha o versículo 2. O cristão então tem como segurança o fato de que ele está em Deus, Deus está nele, e ele pode olhar ao redor da sua própria existência e ver Deus ao redor dele. Aí ele usa uma segunda figura muito importante, que são os montes. Versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim
Não existe dúvida nenhuma. Assim o Senhor é em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então ele diz, o cristão é alguém com os pés firmes, onde a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, a sua certeza está num relacionamento direto com Deus. Deus não é alguém distante, Deus está presente, eu me relaciono com Ele. Aí ele diz no versículo 2, Deus está tão presente como os montes ao redor de Jerusalém. Ou seja, onde eu olhar ao redor da minha vida, eu percebo a presença de Deus, o cuidado de Deus, desde o meu nascimento, agora e para todo sempre. Então a confiança não vacila. A confiança não é conceitual, não é algo, não, Deus colocou no meu coração, que quando eu subo lá no Pão de Açúcar, Ele me fala. Todas as vezes em que eu subo ao Pão de Açúcar, Deus me fala. Ou então, todas as vezes que eu quero falar com Deus, eu tenho que pegar o bondinho, esperar 3 horas na fila, orar para Ele não quebrar no meio do caminho, e subo até o Cristo Redentor, e de lá eu oro. Não é preciso empreender nenhuma jornada. Onde você estiver, Deus está. Porque Ele é onipresente. Por isso o salmista diz que em qualquer lugar, seja no mais profundo abismo, no mais alto céus, Deus está. E esse conceito vai permear todos os salmos, e nós vamos repetir ele todas as vezes que falarmos sobre salmos, porque esse é o conceito que dirige, que orienta a hermenêutica dos salmos. O fato de que Deus se relaciona, porque salmos, a palavra salmos é testemunho. O que significa a palavra salmos? Testemunho. O salmista é uma pessoa que testemunha. Ele diz assim, eu não apenas confio que Deus está aqui, como ao redor da minha vida, em cada evento da minha vida, eu sinto a presença de Deus, eu percebo a presença de Deus. Foi Deus quem me deu a família que nasci, foi Deus quem cuidou de mim para que eu pudesse estudar, ou trabalhar, ou chegasse até onde eu cheguei, foi Deus quem me deu a família que eu tenho, foi Deus quem... Eu percebo a mão de Deus, o cuidado de Deus em todo esse processo. E apesar de muitos percalços, o Senhor me conduziu. Então, ao redor de Jerusalém estão os montes. O comentarista Warren Wiersbe diz assim, a cidade de Jerusalém está firmemente fundada sobre uma rocha. Não apenas o fato de que ela tem ao redor a presença de montanhas, e aí os comentaristas vão dizer que são 2 grandes cadeias de montanhas. Seria muito interessante aí criarmos paralelos, né? Existem paralelos. Vou abrir uma nota de rodapé, se vocês permitem? Então, vamos viajar um pouco, né? Aqui teólogo adora isso. Mas 2 cadeias de montanhas sobre uma rocha, a ideia de Santíssima Trindade, né? A gente vai longe. A gente sempre gosta desses números, né? Por exemplo, quando sobram cestos de comida na multiplicação dos pães, o número de cestos que sobram está sempre relativo ao número de estados da região onde foi feito o milagre. Isso é outra coisa bem interessante. Então tem certos cuidados na Bíblia que você percebe assim a intenção de Deus em mostrar a sua presença de maneira absoluta. Não pode haver dúvida, nem nos números. Não estou propondo numerologia bíblica, por favor. Mas nem nos números você percebe distração divina. Ele tem cuidado em cada um desses pequenos detalhes. E o Wiersbe vai dizer, Jerusalém está sobre a rocha. E quem está sobre a rocha, percebe ao redor a presença de Deus. 1 Pedro capítulo 2, vamos lá para o finalzinho da Bíblia, por favor, pode abrir. 1 Pedro capítulo 2, verso 6 ao verso 10. O que significa estar sobre essa rocha? 1 Pedro capítulo 2, verso 6 ao verso 10, página 249, lá do finalzinho da sua Bíblia, página 249. 249. 1 Pedro capítulo 2, verso 6 ao 10. Por isso está na Escritura, eis que põe em Sião, olha o monte Sião aí, uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem é a pedra angular, meus irmãos? Jesus Cristo. O texto está querendo dizer que quem crer em Cristo Jesus não será envergonhado. Vou repetir,
Quem crer em Cristo Jesus não será envergonhado. Aí diz mais, versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, que é Cristo, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aí o texto é muito claro em dizer que são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quem desobedece a Cristo se torna pedra de tropeço, porque mostra que nunca teve fé nele. E esse é o conceito que o Salmo depois vai tratar no verso 3, 4 e 5. Nós vamos ver isso hoje à noite. E aí, ele diz mais, que existe uma diferença. Vós, porém, versículo 9, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas aí vocês começaram a crer em Cristo Jesus, e começamos a experimentar isso, eu e você, essa fé em Cristo Jesus, e então, agora, nós nos tornamos o quê? Povo de Deus. Que não tinhais alcançado a misericórdia, mas que agora alcançastes a misericórdia. Então, o salmista vai dizer lá no Salmo 125, que a confiança em Deus é algo que é característica da nossa identidade. Não existe a possibilidade de um cristão sem esperança. Vocês já viram onde eu quero chegar, né? Logo, não existe a possibilidade de um cristão pessimista. Pessimismo não pode fazer parte da agenda do cristão. O cristão não pode ser pessimista. É uma contradição. Então, dá até vontade de perceber e levantar uma outra pesquisa. Os cristãos otimistas e os não otimistas. Os não otimistas precisam passar por um processo de reciclagem. Porque é contrário à identidade cristã. A identidade cristã é otimista. 2014 vai ser um ano muito melhor que 2013. Amém? Aí só dá otimista aqui nessa igreja. Essa é a característica da vida cristã. Por isso, nós temos a Copa do Mundo, e mesmo que o Brasil perca, nós vamos ser campeões. Amém? Então não tem problema nenhum. Porque a nossa relação não está, a nossa relação de fé, de convicção, de alegria, de otimismo, não está relacionada aos eventos desse mundo, mas ao fato de que os nossos pés estão sobre a rocha que é Cristo, e que quando olhamos ao redor sentimos não apenas o fato da presença de Deus diretamente ligada ao meu espírito, essa presença espiritual, essa certeza da presença, mas o fato de que em cada aspecto da minha vida, ao redor de toda ela, eu percebo que Deus está presente. Isso gera em mim confiança, certeza, esperança e otimismo. E por isso, nós podemos responder aos desafios da vida com mais tranquilidade. Porque a nossa confiança não está em nós mesmos. A nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança não está na fé simplesmente, é fé na fé. Ou fé em um objeto, seja ele qual for. A nossa confiança e nossa fé está no Senhor. E isso se faz numa relação de graça vinda de Deus, em que eu me sinto no centro da presença, do cuidado, do carinho e da atenção divina. Como? Quais são as provas desse cuidado, desse carinho divino? Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A minha confiança está no fato de que Deus se relaciona conosco de tal forma que enviou o seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário. E isso não é mito, é um fato histórico. Jesus Cristo, de fato, viveu entre nós,
cumpriu as profecias do Antigo Testamento, disse que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e ressuscitou. Centenas de pessoas que até acompanharam o seu enterro o viram depois ressuscitado. E a vitória de Cristo sobre a morte nos garante a vitória sobre todas as outras coisas. Ora, se o nosso Deus venceu a morte, que derrota ele pode ter? Nenhuma. E ele diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai viver vida e vida eterna. E estará debaixo dos seus cuidados, não apenas na eternidade, mas no tempo que se chama hoje. Porque Jesus Cristo, ao encerrar o Evangelho de Mateus, disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando os séculos se consumarem, ele mesmo estará visível diante dos nossos próprios olhos. E por isso, não há a menor possibilidade de um cristão ser pessimista. Porque no presente, Deus está aqui, ao redor da minha vida, percebo sua presença e seu cuidado, e no futuro, ele me garante vitória até mesmo sobre a morte e vida eterna. Isso é que é certeza de aposentadoria. Logo, desenvolva no seu coração essa fé, essa confiança, essa esperança, esse santo otimismo, a certeza de que a palavra de Deus é verdade, e perceba que Deus está ao redor da sua vida em todo o tempo, confia nele e o mais ele fará. Amém? Vamos orar? Muitas são as questões da vida que acabam tirando de nós a confiança. Muitos são os desafios. Às vezes você confia num investimento financeiro e ele não dá certo. Às vezes você confia em alguém da família e isso não dá certo. Às vezes você confia em amigos e isso não dá certo. Às vezes você confia no governo, nas mudanças e eleições, e isso não dá certo. E essa série de decepções acabam minando a sua capacidade de confiar. Mas a graça que Deus colocou no nosso coração é muito maior que as decepções. Porque Deus nos ensina essa jornada de decepções com tantas áreas, em tantos momentos, a confiar apenas nele. Ele permite essa série de desconfianças para que a nossa confiança não esteja nem em pessoas, nem em coisas, nem na vida material, mas apenas firmada nele. Então, nesse momento aí de oração silenciosa, com sua cabeça curvada, seus olhos fechados, a minha palavra pastoral para você é: em nome de Jesus Cristo, confia no Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Ele vai te dar sabedoria, saúde, paz, alegria. Confia nele. Jesus Cristo morreu na cruz para que você não precisasse morrer numa cruz. Mesmo porque sua morte de cruz não adiantaria absolutamente nada. Porque era necessário que aquele que morresse na cruz não tivesse pecado algum, para que ela tivesse validade. Ele morreu para que você tivesse vida, e vida e abundância. E se a sua vida não está sendo uma vida cheia de abundância, peça que Deus lhe dê. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás seguro. Deus está ao redor. Deus está no centro. Deus está em todos os lugares. Ele conhece seu coração, e a Bíblia diz que Ele conhece as intenções do seu coração. Peça que Ele te ajude se existe falta de confiança. E diga: Senhor, eu quero ser um otimista em Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, somos o Teu povo, rebanho do Teu pastoreio. Estamos aqui reunidos, Senhor, não para crermos em nós mesmos, ou em objetos, ou na nossa vida material,
mas porque cremos no Senhor, na força do Teu poder, no Teu cuidado, proteção, amparo. Por isso nos reunimos aqui, Senhor, para celebrar nossa fé. Fé que o Senhor mesmo colocou no nosso coração. Fé que Cristo Jesus morreu e ressuscitou por nós. Fé que o Senhor não nos deixará desamparado em tempo algum. Por isso, Senhor, fortalece-nos para que esse ano seja muito mais que a vitória do otimismo. Esse ano seja a vitória da fé. Da fé vitoriosa que o Senhor colocou nos nossos corações. Para que o testemunho engrandeça Teu nome. Glorifique o Deus triuno. Cremos porque o Senhor colocou em nosso coração essa fé. Fortalece cada um de nós nessa jornada. Nos faz andar na segurança da Tua presença em todo o tempo. Pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Receber a bênção. Agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna, eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.